Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje a gente começa uma nova série nesse canal com a hashtag 10 mais arte, em que cada domingo eu vou te apresentar uma artista diferente, 10 fatos, obras ou curiosidades desse artista. E eu queria que você tentasse adivinhar quem é o nosso primeiro artista. Ele é neto do Freud, a primeira dica. As obras dele mais geniais estão dentro do que a gente conhece como neofigurativismo, ou seja, um retorno à arte figurativa no mundo que tem de abstração. E ele fez um retrato polêmico da Rainha Elizabeth e também da Kate Moss. Você sabe quem é? Deixa teu palpite aqui na caixa de comentários enquanto eu te mostro algumas obras dele. Isso mesmo, ele é o Lucian Freud, que nasceu no dia 8 de dezembro de 1922 em Berlim. Mas acontece que quando o Partido Nazista chegou ao poder, eles resolveram se mudar, foram para Londres em 1934 e o avô Sigmund Freud foi para lá em 1938. Esse quadro de 1939 não te lembra ninguém, não? A obra de outro grande artista que a gente já viu nesse canal? Isso mesmo, lembra muito Cezanne. Com apenas 22 aninhos, ele fez a sua primeira exposição nessa galeria aqui em Londres. Teve boas e más críticas e ele, a gente pode ver por esse quadro que estava nessa exposição. Nesse momento ele navegava pelo surrealismo. Claro, ele era neto do Sigmund Freud, o homem que inspirou os surrealistas, e não podia ser diferente. E por que é surrealismo? Gente, tem coisas que não combinam, que ele junta nessa imagem. Por exemplo, uma zebra que entra num quarto. Esse divã com essa palmeira? E essa zebra vermelha e amarela? Sabe de quem que ele foi amigo? Do Francis Bacon. Eles se conheceram em 1945 e foi aquele tipo de amizade que te torna a melhor pessoa, a melhor artista, e acabaram realizando um retrato do outro, desenhos, pinturas, como vocês podem ver aqui. Só que na década de 1970 ninguém sabe o porquê eles acabaram brigando. Sério, é muito triste isso, né? Mas o certo é que de formas diferentes, ambos retrataram a solidão. Eles utilizaram o corpo humano para reflexionar sobre essa humanidade alienada, atormentada. E por que de formas diferentes? O Francis Bacon, ele fazia uma verdadeira metamorfose do retratado, quer dizer, mudava aquela forma e nunca utilizava modelos, sempre fotografias. Já o Freud sempre utilizava modelos e ele conseguia alcançar esse objetivo através de um abuso da cor, abusar dessa cor, usar muita tinta, ou seja, muito impasto. Mas ambos conseguiam sacar esse eu, sabe esse eu? Vem aqui. Esse eu que a gente guarda 7 chaves, que a gente às vezes tem dificuldade de confessar até pra nós mesmos, e que quando a gente confessa pra gente mesmo é quando ninguém tá por perto. Como já dizia Alejandro Sanz, quando nadie me vê, não me limita la piel, quando nadie me vê, pode ser ou não ser. Antes deles brigarem, eles participaram como representantes da Inglaterra na 27ª Bienal de Veneza. E é engraçado porque ele era um alemão e um irlandês naturalizados representando a Inglaterra. E esse quadro aqui, Quarto de Hotel, estava presente nessa mostra, e a gente vê um retrato duplo, onde num quarto de hotel em Paris aparece ao fundo o próprio artista, então um autorretrato, e na frente a sua segunda esposa, Caroline. Essa cena chocou o público, porque ela era direta demais, crua demais, ou seja, humana demais. E a própria Caroline, muitos anos depois, ela afirmou que ficou consternada e que outros ficaram perplexos quanto ao motivo pelo qual ele precisava pintar uma garota que naquele momento ainda parecia infantil, mas de forma tão angustiantemente velha. Mas o interessante mesmo é que esse quadro vai ser um dos últimos que ele vai pintar nesse estilo, porque ele vai dar uma super guinada na sua obra. A partir de 1958 ele começa a pintar de pés, então muda toda a perspectiva do artista. E para mim é como se os corpos fossem aquosos, como se a carne estivesse aí se derretendo, diluindo.
Isso é a minha opinião, mas o certo é que a pincelada, você pode ver, ela fica muito mais solta, ele usa muito mais tinta, as cores começam a se distanciar da realidade, vão ajudar a marcar, a enfatizar os ângulos, os claros escuros, e aparece o que os críticos chamam de carnalidade excessiva. E é quando surge a marca. É quando, na hora que você tá na frente de uma obra dele, você sabe, esse é um Lucian Freud. É algo singular, que só ele fez dessa forma. Dá uma olhada nesses retratos. Olha uma constante. Nenhum modelo sorri. Também, gente, podia ser uma tortura posar para o artista, porque ele demorava, assim, entre 9 e 15 meses para terminar um retrato. E se ele não gostava no final do retrato, sabe o que ele fazia? Simplesmente ele destruía. E por que ele demorava tanto? Porque ele buscava o singular de cada pessoa, de cada corpo, como eu já falei para vocês. E ele sempre pintava em interiores. E como que era a rotina dele? De manhã ele pintava com luz natural, mais ou menos das 8 até a 1 da tarde. Então ele almoçava, descansava um pouco e voltava entre as 5 e 6 e pintava até a meia-noite. Daí sim os retratos eram com luz elétrica. Lembra da caixa com maçãs? Pois bem, essa tela se chama After Cézanne, porque está inspirado no quadro Tarde em Nápoles, do Paul Cézanne. O Lucian Freud demorou 9 meses para pintá-lo entre dezembro de 1999 e agosto do ano 2000. E ele não tinha essa forma aí louca não, ele tinha uma forma normal, retangular. Só que quando ele estava pintando, ele decidiu que essa mulher que chega com chá, que ela fosse pintada de corpo inteiro. Então ele precisava aumentar a tela e mandou colocar essa seção que vocês veem aí. E o que a gente vê? A gente vê um homem, né, e uma mulher no colchão. Esse homem é o filho do Freud, o Fred. E a gente não sabe se eles acabaram de brigar ou se ele estava triste e a mulher tá consolando. E de repente chega uma segunda mulher com o chá. E essa cena, gente, não é idílica, confortável. Primeiro porque eles estão nus, a gente fala, mas por que eles estão nus? A gente não sabe o que aconteceu, cria uma intriga tremenda. E ele gostava disso. E pra mostrar que isso é uma coisa real, assim, sabe o que ele coloca? A gente pode ver o couro gasto dessa cadeira, os detalhes do colchão, isso tudo te mostra. Isso aqui é vida nua e crua, não é Instagram com filtro, gente, não tem nada a ver com ele. E você pode ver também que ele utilizou uma paleta diferente nos personagens, uma forma de pintar diferente. A mulher, ele usa uma paleta mais cremosa, a cor é mais fluida, e no homem os tons são mais escuros. E olha que interessante que nas extremidades de mãos e pés, ele usa uns tons avermelhados. E ele explora aqui questões como dependência e independência, envolvimento sexual e ambivalência, e outra vez, alienação e solidão. Essa aí é considerada uma das obras-primas do Lucian Freud e ela foi comprada por 7,4 milhões de dólares pelo Museu Nacional da Austrália, onde você pode visitá-la. Uma coisa super bonita que os críticos dizem do Freud é que ele atravessa a pele para descobrir facetas ocultas do retratado. Aquilo que a gente já falou, né, desses segredos que a gente guarda às 7 chaves. E é isso que ele conseguiu nesse polêmico retrato da Rainha Elizabeth. Quando ele foi apresentado, os britânicos falaram que era horrível, que ela estava envelhecida, mas apenas reflete esse mundo interno dela, esse mundo de preocupações. E a gente vê a posição que ela ocupa, por que ela tem tantas preocupações, pela essa tiara de diamantes, porque é essa tiara que ela leva sempre que ela vai na cerimônia de abertura do parlamento britânico. E esse retrato, gente, que mede 23 por 15 centímetros, ou seja, pouquíssimo, né? É bem pequeno. Para esse retrato, ela posou 76 vezes para ele por 19 meses. E ele não aceitava encomenda, então a negociação para fazer esse retrato foi longa, durou anos. Ele já tinha se negado a fazer, por exemplo, um retrato da Lady Di. Lucian Freud, ele nunca relaxou. Ele pintava de 10 a 12 horas por dia e quando faleceu aos 88 anos, em 2011, deixou ao redor de 500 obras. Se você gostou desse primeiro episódio do 10 Mais Arte, conta aí nos comentários, fala se você achou longo, curto, não gostou da edição. É a sua vez, porque hoje eu vou te deixando aqui das Canárias com um beijo enorme no teu coração. Ai, que saudades eu tava de gravar vídeo. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu pensei, nossa, quanto tempo eu não falo isso do coração. E tava morrendo de saudade de vocês.
Espero você no próximo.